Olá, bom dia. Hoje estamos aqui reunidos para falar dos mestrados em Educação, do mestrado em Ciência Cognitiva e Educação. E temos connosco a professora Lucimar Dantas, e do mestrado em Ciências da Educação com a professora Carla Galego, a quem eu agradeço o facto de terem aceitado de imediato o convite e, portanto, passava agora a palavra à professora Lucimar para falar do mestrado, do seu mestrado, não é? Do mestrado em ciência. Não, ciências cognitivas. Tenho aqui uma dúvida, senhora professora. Ciências cognitivas e educação, é isso? Está correto? Exatamente, muito bom dia, muito Ok, obrigada pelo convite. É um gosto vir aqui falar sobre esse mestrado que foi desenhado desde o princípio com muito gosto e com muito entusiasmo, porque nós acreditamos muito, o professor Jorge Oliveira, que é o diretor, e eu, a vice-diretora, acreditamos muito nesta visão interdisciplinar que é a base do mestrado. Então, obrigada pelo convite. O mestrado em Ciência Cognitiva e Educação é o único, daquilo que nós conhecemos, é o único mestrado interdisciplinar entre essas duas áreas em Portugal. E ele foi desenhado e construído com um propósito muito claro, que é compreender melhor o fenômeno complexo que é a aprendizagem humana, mas a aprendizagem humana em contexto escolar. Nós sabemos que a cada dia é mais complexo compreender como a aprendizagem ocorre em sala de aula. Cada dia nós precisamos entender mais sobre os diversos fatores envolvidos na aprendizagem. Os nossos estudantes, os nossos professores, os diretores, os dirigentes políticos, quem desenha os currículos, cada vez mais precisa compreender aspectos diversos que estão envolvidos no processo da aprendizagem. Então, este mestrado foi desenhado com este foco específico, combinar o conhecimento de duas grandes áreas, as ciências cognitivas e a educação, para olharmos com maior profundidade para este fenômeno que é a aprendizagem. Ele está estruturado, então, com esta coluna vertebral e tem no seu plano de estudos disciplinas, unidades curriculares de várias ciências, das ciências cognitivas em si e das ciências da educação, desde a filosofia, a psicologia, a linguística, as ciências, a sociologia, todas com um foco importante a analisar os diversos fatores envolvidos, desde aqueles que são mais cognitivos por si só, outros como a importância da linguagem, como é que esta capacidade humana tão importante que faz a nossa ligação com o mundo atua no processo de aprendizagem, as abordagens mais da sociologia, como é que os fenômenos sociais contribuem também neste processo e as abordagens também da filosofia. Nós temos uma unidade curricular que é a filosofia da mente, também traz uma leitura e uma análise muito interessante para o processo. Para além das unidades curriculares que são mais direcionadas para a investigação em si, como as metodologias, temos 2 unidades de metodologia e os seminários que dão oportunidade aos estudantes, aos mestrandos e às mestrandas para conhecerem e discutirem temas atuais das duas áreas com um foco maior, como sempre, no processo de aprendizagem. Olá, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por este convite. É sempre um gosto poder partilhar aquilo que é o trabalho que temos vindo a desenvolver com o mestrado em Ciências de Educação. E começo por dizer que este é um mestrado com uma grande tradição aqui na Universidade Lusófona, em particular no Instituto de Educação, porque é o primeiro mestrado que temos, portanto já tem 20 e uns aninhos, uns 25, 26, por aí. Creio que a primeira edição foi em 2000. Portanto, já formámos muitos estudantes nesta área, já acompanhámos também processos de reforma no ensino superior e, portanto, estamos ainda em funcionamento, tendo o nosso mestrado sido aprovado pela A3ES sem condições durante 6 anos. Portanto, é com muito gosto que estou aqui a partilhar aquilo que é o trabalho que desenvolvemos no âmbito deste mestrado.
Portanto, começo por dizer então que o mestrado se propõe a ser um espaço de aprofundamento teórico e de questionamento crítico e de construção de respostas para os desafios contemporâneos da educação. Vivemos tempos marcados por transformações rápidas e complexas, como as que vivemos hoje atualmente, e acreditamos que a educação desempenha um papel central na criação de sociedades mais justas, inclusivas e conscientes. Portanto, ao longo do curso, os estudantes são sempre convidados a mergulhar em diferentes abordagens das ciências da educação, cruzando saberes académicos com experiências profissionais. E, nesse sentido, o nosso mestrado propõe 2 especializações. Uma, digamos, aquela que tem mais expressão ao longo de todos estes anos de funcionamento, que é a especialização em políticas públicas e contextos educativos, e temos também em funcionamento a especialização em formação de adultos e intervenção comunitária. E, portanto, este é sempre um espaço para a interdisciplinaridade e para a construção de percursos que reflitam os interesses e as motivações de cada estudante. Temos estudantes que fazem um percurso linear, licenciatura, mestrado, mas também temos muitos estudantes que, após alguns anos de exercício profissional, nos procuram para complementar a sua formação. Temos também muitos estudantes nacionais, mas também internacionais, oriundos do Brasil e de África, sobretudo dos países PALOP. Portanto, e acreditamos na importância de além disso, porque acreditamos também na importância de um acompanhamento teórico. Todo o nosso corpo docente, que é muito experiente na área, tem uma relação pedagógica muito próxima com os nossos estudantes desde o primeiro momento, procurando apoiá-los logo do início do curso na definição dos seus projetos de investigação, com orientação dedicada para o diálogo contínuo e espaço para crescer enquanto investigadores. Lembrar também que o nosso curso está integrado no Centro de Investigação, no SEID, avaliado por muito bom, e portanto temos comunidades de aprendizagem as RILICO, e portanto é também no âmbito destas linhas de investigação ou nestas comunidades de aprendizagem que os nossos estudantes depois desenvolvem os seus projetos de investigação. Como referi há pouco, temos também consciência de que muitos dos nossos estudantes são estudantes que há muito tempo que não se integram num contexto académico e que nos procuram, não é? Portanto, procuramos também incluí-los e integrá-los da melhor forma possível, respeitando os seus ritmos, dentro daquilo, obviamente, que é o plano de estudos. Mas valorizamos essas experiências que são sempre muito enriquecedoras naquilo que vamos trabalhando em contexto de sala de aula, portanto trazem-nos essa dimensão prática para a reflexão que produzimos, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista metodológico. Portanto, trabalhando métodos pedagógicos inclusivos, portanto pensados nos horários para quem trabalha e portanto sendo uma comunidade que se apoia mutuamente. Portanto, o nosso curso é pós-laboral, funciona às terças e quintas-feiras, à noite, e ao sábado, no período da manhã. E, portanto, este é um mestrado que não é apenas um espaço de formação, é também um lugar de encontro, de ideias, de pessoas, de projetos e de possibilidades. Portanto, convido agora a todos a colocarem as questões que acharem pertinentes, convidando também depois a explorar com curiosidade e confiança. Estaremos aqui para vos acompanhar em cada etapa. Obrigada. Bom dia, senhoras professoras. Bom dia. Eu gostaria de perceber melhor como é feito o acompanhamento dos estudantes ao longo do processo de investigação. Gostaria de perceber, tanto num curso como no outro, se há um apoio mais estreito por parte dos orientadores desde o início do mestrado. Muito obrigado. Ora bem, o nosso mestrado são 2 anos, dividido em 4 semestres. O primeiro ano é curricular e o segundo ano, portanto, é o ano dedicado ao desenvolvimento do projeto de investigação, portanto, a dissertação. Desde muito cedo procuramos sempre canalizar os interesses dos estudantes para aquilo que são os seus interesses de pesquisa.
Às vezes não é fácil, não é? Porque ainda no início não se sabe, sabem que querem fazer um mestrado, têm interesse em desenvolver competências profissionais e atualizarem-se naquilo que são as problemáticas atuais e como abordá-los, mas toda a equipa docente é convergente nesta questão. Procuramos sempre incentivar ou orientar os alunos para que definam muito cedo o seu projeto de investigação, a sua temática. Como é que fazemos isso? No âmbito de cada unidade curricular, os professores dão espaço, sempre que isso é possível, dão espaço para que os próprios alunos possam propor os seus temas de investigação, já no sentido de irem fazendo leituras para conhecerem melhor o tema e a problemática que pensam vir a desenvolver o seu projeto. Na disciplina de metodologias, portanto, já trazem essa ideia um pouco refletida no âmbito dessas unidades curriculares e procuramos aí desenhar um projeto de investigação. A partir desse momento, procuramos sempre indicar um orientador, alguém que trabalhe essas áreas de interesse, para que possa, desde muito cedo, ir já articulando com o aluno, embora seja só no segundo ano que ele vai desenvolver o projeto de investigação, mas procuramos já dar esse apoio. Esse apoio depois, no final do primeiro ano, culmina numa apresentação pública do projeto, do pré-projeto, não é projeto, é pré-projeto de investigação, no encontro de investigadores do SEID, é um encontro anual e, portanto, faz parte até da avaliação da unidade curricular de metodologias, a participação dos estudantes nestes encontros, onde depois, para além de desenvolverem competências de comunicação, de ciência, ao apresentarem os seus projetos, pré-projetos, aos colegas de mestrado, de doutoramento, de licenciatura, também temos alunos de licenciatura a participar, investigadores, e, portanto, é um espaço de diálogo e onde recebem também feedbacks e algumas ideias a explorar no projeto de investigação. Pronto, e depois a ideia é que no segundo ano o trabalho começa a ser mais efetivo, mais orientado para a conclusão, para o desenvolvimento e depois conclusão com sucesso da dissertação. E no segundo ano temos também, para que não seja um ano de isolamento e um ano muito solitário de trabalho entre orientando e orientador, temos também os seminários, onde também é um ponto de encontro entre os colegas, os professores, onde podem os alunos, também nessa altura, colocarem algumas questões que considerem que possam ajudar o desenvolvimento dos seus projetos de investigação. E para além disso, desenvolvemos, por exemplo, seminários abertos. Hoje vamos ter um desses seminários internacionais para a comunidade de ensino lusófono no Brasil. Desenvolvemos, o SEID tem o colégio doutoral, onde são desenvolvidos muitos workshops com soft skills, onde embora seja um espaço dedicado aos estudantes de doutoramento, em alguns momentos convidamos, quando isso justifica, também os alunos do mestrado a participarem para, nomeadamente, workshops mais técnicos de metodologias de investigação. Eu só gostaria então de perguntar à doutora Lucimar se o modelo do seu curso difere muito destas linhas. A orientação e o acompanhamento dos mestrandos e das mestrandas não difere muito. Nós temos os 2 programas de mestrado da mesma unidade orgânica, né, no Instituto de Educação e da mesma unidade orgânica. Talvez um pequeno diferencial seja o mestrado em Ciência Cognitiva e Educação, por sua interdisciplinaridade, por esta sua característica básica, está situado em 2 unidades orgânicas, quer no Instituto de Educação e a Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração, quer na Escola de Psicologia e Ciências da Vida. E tem, por isso, 2 centros de investigação a que está ligado. O SEID, do nosso instituto, que foi avaliado como muito bom, como já disse a minha colega, a professora Carla, e o EILAB, da Escola de Psicologia, que foi avaliado como excelente. Então, nós temos a ligação direta a estes 2 centros de investigação. O acompanhamento dos mestrandos e das mestrandas não difere muito, a organização do curso é semelhante, são 2 anos em 4 semestres,
No primeiro ano é a parte mais curricular, é quando os candidatos, as candidatas, as mestrandas e mestrandos tomam conhecimento e conhecimento mais aprofundado com as temáticas destes dois campos. É quando começam a definir o que será o seu problema de investigação e nós, e todo o corpo docente, acompanhamos e orientamos e ajudamos os estudantes e as estudantes a definirem o que querem investigar. No final do primeiro ano, esta definição está pronta e é então atribuído formalmente um orientador ou uma orientadora, porque informalmente isso já se vai percebendo durante o primeiro ano. Então, formalmente é atribuído orientação. No segundo ano, também temos uma estrutura semelhante ao mestrado em Ciências da Educação, que é não deixar os estudantes sozinhos. Nós temos 2 unidades curriculares, uma delas é a análise de dados em Ciências da Educação, que tem como objetivo trabalhar com os dados que os mestrandos já têm, as mestrandas já têm, e aprender sobre análise de dados em ciência cognitiva, já com a prática, já com aquilo que eles e elas vão fazer na sua investigação. Digamos que esta é uma componente mais prática, metodológica, no sentido prático do que eles e elas vão precisar. E temos também os seminários, que têm outra finalidade, é ajudar a refletir melhor, poder receber convidados para discutir temáticas relacionadas com as 2 áreas. Também é semelhante à participação no encontro de investigadores e nós temos também como estruturas de apoio e de acompanhamento à orientação, acompanhamento aos estudantes, as comunidades de aprendizagem nos 2 centros, no CEID e no EILAB, grupos de investigação. Então, o que é que fazemos? Na medida do possível, ou seja, de acordo com os temas dos mestrandos e dos projetos que temos no momento, muitos já são inseridos em projetos de investigação em curso. Nós temos a primeira mestranda que concluiu este curso, está num projeto de investigação nosso, candidatou-se agora ao doutoramento, é membro integrado da equipe de investigadores de um projeto com colegas dos 2 centros, das 2 grandes áreas, desculpem, e parceiros de outras universidades e também de outros países. Portanto, nós temos esta possibilidade de integrar os estudantes na orientação, de acolhê-los e integrá-los na na investigação a partir dessas estruturas. Penso que é isto. Nós trabalhamos muito em parceria, os 2 mestrados, quer seja no encontro de investigadores, quer seja não na orientação, nas metodologias, nos seminários, trabalhamos muito em parceria e dividimos muito dos recursos entre os 2 mestrados. Muito obrigado. Eu gostaria de voltar à doutora Carla, porque esta pergunta é mais direcionada ao mestrado de Ciências da Educação. A doutora Carla referiu que existem 2 áreas de especialização, é Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária e Políticas Educativas e Contextos Educativos, se não me enganei. Para quem tem interesse em temas que entrecruzem as 2 áreas, é possível fazer algum tipo de flexibilidade na escolha das unidades curriculares ou na definição do tema da dissertação? Ou o plano de estudo já é pensado nessas pessoas? Já há, por exemplo, disciplinas que são comuns às 2 especializações? Ora, são 2 especializações distintas, mas há muita margem para a flexibilidade entre as duas especializações, até como aqui com outros mestrados, nós privilegiamos muito a interdisciplinariedade. Ora bem, existe um tronco comum, que são unidades curriculares que são partilhadas pelos alunos das 2 especialidades, que são as disciplinas base fundamentais, como a Sociologia da Educação, a Psicologia da Educação, Epistemologia das Ciências Sociais, portanto, disciplinas base, metodologias de investigação.
E depois, sobretudo no segundo semestre, os alunos então dividem-se e têm unidades curriculares das tais especializações. Mas isso não invalida que alguém que esteja no mestrado em Educação e Formação de adultos e contextos comunitários que não tenha interesse em explorar a vertente das políticas educativas nesse âmbito e, portanto, privilegiamos essa ligação ou essa ponte, assim como privilegiamos a quem, nos contextos da análise das políticas educativas e contextos educativos, não tenha interesse em explorar a intervenção comunitária. Portanto, também uma vertente fortemente trabalhada na educação e formação de adultos. Portanto, o que aqui nos preocupamos, portanto, há essa flexibilidade, mas aqui o que é importante é garantir que entre um percurso curricular e, portanto, uma coerência entre aquilo que é o percurso curricular e o tema escolhido. Mas sim, temos essa flexibilidade e até incentivamos. Bom dia, eu sou Elizabeth, desde já agradeço esta oportunidade. Eu gostaria de perguntar à professora Carla. Eu estou a pensar em voltar à universidade após alguns anos que estive a trabalhar. O curso está pensado de forma a integrar bem os estudantes com percursos profissionais diferentes e com ritmos de aprendizagem distintos? Obrigada pela questão, é uma excelente questão. O curso não está pensado unicamente para essa vertente, portanto a área da inclusão é abrangente e, portanto, o curso está integrado, então, estruturado de forma a integrar estudantes com percursos diversos. Como há pouco referi, estudantes que há muito tempo não se sentam numa sala de aula, estudantes mais recentes, nacionais, internacionais, dos vários contextos, e temos uma grande sensibilidade para essa questão. Portanto, como disse há pouco, o curso tem muitos anos, 20 e 25 anos, e temos essa experiência já comprovada no nosso curso, que é sempre de salutar. Os alunos gostam imenso, sempre que fazemos as avaliações finais, um dos aspectos que é valorizado pelos estudantes é exatamente essa heterogeneidade de públicos portanto, temos em consideração, portanto, os ritmos de trabalho, não é? Que procuramos sempre, dentro do possível, ajustá-los com apoios pedagógicos acessíveis, sempre numa prática reflexiva. Portanto, sim, temos essa preocupação e temos uma relação muito próxima e pedagógica com os nossos estudantes. Se eu quiser desenvolver um projeto de investigação que esteja muito ligado ao meu contexto profissional, há abertura para articular isso com dissertação e existem grupos ou linhas de investigação com os quais eu me posso integrar desde cedo? É assim, é possível, portanto, que os alunos nos tragam as suas preocupações, sendo que sem que a ideia seja resolver os problemas da sua instituição, mas sim procurar compreender melhor o contexto que enquadra essa situação. Portanto, isso é possível. Nos últimos anos, até a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, privilegia muito não só a formação em contextos académicos, como em contextos, como é que se diz, não académicos, portanto, apoia projetos de investigação nesse âmbito, portanto, são bem-vindas essas ideias, porque a partir de casos práticos podemos olhar para fenómenos sociais complexos. Temos, como já foi referido aqui pela professora Lucimar, temos o site, não é? Que é o nosso ponto, a nossa ponte para a investigação, portanto, e dentro do site nós temos diversas comunidades de aprendizagem e, portanto, tentamos que esses projetos sejam enquadrados numa dessas linhas para que possamos, da melhor forma possível, contribuir para um bom trabalho de investigação dos nossos estudantes. Eu novamente trago aqui uma pergunta um bocadinho mais generalizada para as duas doutoras responderem, que é:
imaginando agora que eu termino o meu mestrado e vou procurar emprego. E, portanto, a minha questão vai precisamente ao encontro disso mesmo. Que tipo de oportunidades têm surgido para os vossos diplomados e que momentos de contacto inclui o curso com organizações ou instituições do setor educativo? Obrigado. Portanto, temos muitos alunos que nos procuram que já são profissionais, portanto, esses nossos estudantes já estão, esses nossos mestrandos, portanto, já estão integrados profissionalmente. Os alunos internacionais, muitos são professores, não é? No contexto aqui nacional, vem mais da área das ciências da educação, da educação social, pronto, tipo de saídas profissionais. Portanto, podem ser coordenadores de projetos educativos e sociais em diferentes áreas da sociedade. Exercendo funções em organismos públicos e privados, fazer intervenção comunitária e podem fazer investigação, docência, mas no ensino superior. Portanto, o nosso curso não habilita para a docência em ensino pré-universitário. O curso o mestrado não inclui estágios formais, apesar de, como eu disse há pouco, valorizar também os conhecimentos e as práticas que os nossos alunos nos possam trazer dos seus contextos nacionais, dos seus contextos profissionais. Mas podem trabalhar em vários setores, como disse, e em várias franjas da sociedade, desde trabalhar com crianças e jovens até adultos e idosos. Portanto, é um leque muito vasto de possibilidades de trabalho e em sociedades complexas como é a nossa, portanto, a educação cada vez mais tem espaço para intervir na comunidade, ultrapassando também um bocadinho os muros que se associava muito ao trabalho de um educador, que seria em contexto de escola, não é? Num contexto institucional. Cada vez mais os educadores, no geral, são chamados a intervir em câmaras, em autarquias, em IPSS, CPCJs, escolas também, não como professores, mas como parceiros educativos na construção de escolas com um ensino mais inclusivo. Portanto, creio que é um leque muito abrangente de opções profissionais, tanto no setor público como no setor privado. Muito bem, obrigada também pela questão. O mestrado em Ciência Cognitiva e Educação é um curso recente. Nós tivemos a primeira turma que concluiu o mestrado, concluiu o curso como um todo, e o perfil dos estudantes desta turma foi praticamente um perfil de professores, de candidatos e candidatas vindos da área da educação, embora também se possam candidatar ao curso profissionais que vêm da área da psicologia. Assim como o mestrado em Ciências da Educação, o mestrado em Ciência Cognitiva e Educação não habilita para a docência, não é um mestrado que habilite para ser docente, nem para ser psicólogo. Então, profissionalmente não habilita, não está nesta categoria. Onde é que os nossos estudantes, quando concluem o curso, podem trabalhar? Quais são as saídas profissionais possíveis do mestrado? Podem trabalhar em escolas, porque para candidatar-se ao curso já tem de ter uma habilitação, já tem de ter uma graduação anterior, tem de ter uma licenciatura ou equivalente, ou um mestrado anterior ou equivalente. Então, podem trabalhar em escolas, quer como professores, se já forem professores, o mestrado não habilita para isso. Podem trabalhar em organizações públicas ou privadas no que se refere ao acompanhamento da aprendizagem. Podem trabalhar como coordenadores educacionais em instituições de ensino básico, secundário ou superior. Podem dar consultoria em tudo que diz respeito ao processo de aprendizagem. Há também uma ampla possibilidade de atuação profissional, e isto porque
porque também podem trabalhar como psicólogos, desde que já tenham habilitação prévia para isso. Como eu disse, o curso não habilita para o exercício da psicologia, mas quem tem o mestrado tem um potencial a mais, tem um grande conjunto de conhecimento que o vai ajudar a acompanhar processos de aprendizagem, quer seja os regulares, na educação básica, secundária e superior, quer seja na organização de currículos, na elaboração de propostas de ensino, porque vai ter este olhar amplo sobre o que é o processo, sobre como este processo acontece no nosso cérebro, que é o órgão comum que recebe, processa, coordena toda a nossa vida física e também mental, mas não só, vai ter um conhecimento amplo sobre como outros fatores influenciam nesse processo. Bom dia, o meu nome é Renata e esta pergunta é direcionada para ambas as professoras. Foi mencionado que existe a possibilidade da participação em projetos por parte dos alunos. A minha questão é, estes alunos também são possibilitados para aderirem a projetos com parceiros estrangeiros e como é que é feita esse processo de candidatura, como é que eles são apoiados? Gostava de entender neste sentido qual é a possibilidade dos dois cursos nesta questão. Quer começar? Sim. Sim, é possível e é desejável, e nós incentivamos para que a inserção dos mestrandos e das mestrandas na investigação seja feita o mais cedo possível. Como é que este processo acontece? Acontece primeiro relacionado com o interesse de investigação. Quando a candidata, o candidato já tem definido o seu tema de investigação, nós observamos se em um dos dois centros, em uma das comunidades de investigação e aprendizagem nossas do SEID, como mencionou a professora Carla, nós temos esses espaços, como o nome diz, são espaços de aprendizagem e de investigação. São fóruns, são espaços dedicados à discussão, ao estudo, à investigação de temas específicos. Há uma das comunidades que eu coordeno juntamente com um colega, que é dedicada à aprendizagem e à inovação. Portanto, muitos dos mestrandos em ciência cognitiva e educação que tiverem interesse pelo processo de aprendizagem ou pela inovação pedagógica serão acolhidos nesta comunidade. Se tiverem interesse em outros temas que sejam temas de outras comunidades nossas, serão acolhidos, introduzidos nessas comunidades para aprendermos juntos. Se no momento houver um projeto de investigação em curso, como sabem, os projetos de investigação, hoje nós temos alguns, amanhã já os concluímos, começamos outros, pronto, não é algo fixo. Mas se um dos projetos de investigação coincidir com o interesse dos mestrandos e das mestrandas, nós incentivamos e tratamos de encontrar os meios para fazer esta inserção. Se se tratar de um projeto internacional, depende muito também do projeto, do tema de interesse e das possibilidades que aquele projeto tiver. Por exemplo, atualmente nós temos um grande projeto financiado pelo Horizonte Europa, um programa enorme que financia projetos mesmo muito grandes e que abriu candidaturas, que abriu concurso para mestrandos e doutorandos, mas abriu agora recentemente para mestrandos. Vamos imaginar que um mestrando ou uma mestranda tem um interesse semelhante ao tema do projeto. Pode candidatar-se. É um concurso público. Quem atender ao perfil, claro, pode candidatar-se. Há outro tipo de projetos. Há projetos com financiamento institucional. O ILIND, que é um órgão responsável pela investigação na Universidade Lusófona, tem uma chamada para submissão de projetos. Nós temos um projeto financiado pelo ILIND, neste âmbito das ciências cognitivas e a educação. E neste momento temos 2 mestrandos integrados na equipa. Por quê? Porque os temas são semelhantes ao tema de investigação do projeto, porque havia a possibilidade e o interesse. Então depende muito
do tipo de projeto, do que o projeto possibilita em termos de bolsas e da ligação entre o tema do mestrado com o do projeto. Bom, eu não me vou repetir o que a professora Lucimar disse, porque é exatamente igual, não é? No caso, eu também, conjuntamente com outras colegas, também coordeno uma RELICO, como nós chamamos, Research Learning Community, de políticas públicas, portanto, no âmbito do nosso centro de investigação. Mas apesar do nosso mestrado ser, uma das especializações ser políticas públicas, não restringe que os alunos só possam ou devam estar dentro desta comunidade. Se os seus interesses de pesquisa cruzar qualquer uma das outras RELICO, será integrado e poderá desenvolver aí trabalho de investigação. Pronto, para não me repetir, vou só aqui talvez trazer uma outra dimensão que eu acho que é importante, que tem a ver com os programas de mobilidade do programa Erasmus. Portanto, nós incentivamos muito a que os nossos estudantes tenham experiências de mobilidade. Neste momento, temos duas estudantes do mestrado em Ciências da Educação que estão em Paris, no âmbito de um BIP, Blended Intensive Program, uma aluna do primeiro ano e uma aluna que está do segundo, e portanto também incentivamos outros tipos de mobilidade que no âmbito deste programa Erasmus, mais ou outro. Temos também um gabinete, a professora Lucimar também é coordenadora, é o nosso ponto de contacto no âmbito da mobilidade. Portanto, também é algo que nós incentivamos muito e ajudamos no processo de candidatura para essa mobilidade. Portanto, é algo que também valorizamos muito. Muito obrigada às professoras. Esta questão é mais direcionada à professora Lucimar. Eu, como educadora social, posso me candidatar ao mestrado em Ciência Cognitiva e Educação e quais é que acha que são os contributos que este mestrado pode dar para esta área em específico? Sim, como licenciada em Ciências Sociais, como educadora social, em Ciências da Educação Social, como educadora social, pode candidatar-se. E o que é que eu diria sobre os contributos que o mestrado em Ciência Cognitiva e Educação pode dar para esta área? Diria que ele pode dar uma maior clareza, uma maior compreensão sobre tudo o que diz respeito à aprendizagem. E vou dar um exemplo muito concreto. Ontem nós tivemos um webinar sobre uma das disciplinas que nós temos no mestrado, que é Cérebro, Mente e Educação. E o que é que nós exploramos nesta primeira unidade curricular? Exploramos a ligação entre toda a parte neurológica, digamos, toda a parte mais física, responsável por uma parte da aprendizagem, ou seja, estudamos como é que a organização do nosso cérebro, quer anatômica, quer funcional, atua para receber os estímulos externos, processá-los e organizar a informação de saída, não é? O que é que acontece entre o input e o output? E discutimos, e neste processo onde entra a educação? Não é? Quais são os fatores de relação, da interação do indivíduo, do organismo físico e neurológico com o contexto? Porque é nesta interação que a educação atua, é neste espaço que é o nosso espaço de poder enquanto educadores e educadores sociais. A estrutura neurológica e física altera-se com esta interação. Ela é constituída por esta interação. Claro que quando nós nascemos já trazemos pronta esta estrutura, mas ela só se desenvolve na interação com o meio, que começa com a família, mas depois há uma instituição importantíssima, que é a escola, que é responsável por dar um direcionamento social para esta formação. Então, compreender estes processos, compreender o funcionamento interno desta informação, mas principalmente o lugar, a oportunidade que a educação tem neste contexto de interação, dá-nos imensa clareza
E tendo imensa clareza, nós podemos organizar atividades, podemos organizar a nossa ação, desenhar os nossos currículos de modo mais direcionado para o melhor sucesso. E o que é o melhor sucesso? É quando há aprendizagem, quando que os estudantes veem nos seus espaços de estar, de aprender, que podem ser as escolas ou não só, a educação também é não formal e acontece em outros contextos, e organizar estas atividades intencionalmente pensadas para que o resultado da interação produza significado e altere as nossas estruturas, pensamos que é o contributo mais importante. Muito obrigada, senhora professora. Neste âmbito, considera então que é indispensável esta perspectiva neurológica e psicológica no âmbito educacional? Acha que realmente este mestrado em Ciências Cognitiva e Educação tem estas perspectivas em destaque? Sim, mas não só. Nós partimos do seguinte princípio: aprender é algo muito complexo e que envolve uma diversidade de fatores. Há um organismo humano, que é, digamos, o alvo da aprendizagem. Este organismo humano está localizado num contexto, situa-se num momento histórico, tem acesso a todo um conjunto de conhecimentos previamente construídos pela humanidade. Tem um conjunto de órgãos, o cérebro é aquele que mais nos interessa, tem um órgão extremamente complexo e pouco conhecido, que é o responsável pelo resultado do processo, mas não só. Pelo desenvolvimento, pelo processamento da informação e depois pelo resultado. Sem este órgão, que comanda todo o nosso corpo, a aprendizagem não acontece. Nós não defendemos que esta seja a única visão. O cérebro e todos os processos cognitivos são uma parte da aprendizagem. Há todo um outro conjunto não só de contextos, há todo um outro conjunto desculpa, faltou uma palavra. Há todo um outro conjunto de variáveis que é extremamente importante. Onde é que nós estamos, em que cultura crescemos, com quem dialogamos, o tipo de informação que temos, como é que o processo é conduzido, o tipo de linguagem que os meus professores usam, o que é que os estudantes entendem daquela linguagem, o tipo de oportunidade que uns têm e outros não têm. Então, para nós, o que é muito fascinante é entender e até visualizar, através dos estudos feitos, o efeito desses diversos indicadores, desses diversos componentes que entram no processo de aprendizagem. Mas não defendemos que a educação deva ser vista apenas como o resultado de um processamento de informação tipo um computador. Isto não, é uma parte. Mas é uma parte importante e compreender o seu funcionamento ajuda-nos também a desenhar todo o percurso que está à volta. Muito obrigada. Agora a minha questão é para ambas as docentes, é no sentido de o que é que ambas consideram ser os elementos de destaque de ambos os cursos, o que distingue estes cursos dos demais? Dentro destas áreas. É assim, nós estamos mais preocupados naquilo que nós fazemos. O que é que eu posso destacar? Destacar que temos uma relação muito próxima e pedagógica com os nossos estudantes. Acho que é um ponto forte naquilo que é o nosso trabalho. Trabalhamos sempre em prol de forma co-criativa, colaborativa, procurando sempre alcançar uma justiça social e cognitiva. O que é que eu posso dizer que se distingue mais? Temos efetivamente turmas muito heterogéneas, também muito pela missão que
que a nossa universidade tem perante a comunidade de falantes de língua portuguesa, que eu acho que é uma mais-valia. À partida, poderia ser uma dificuldade, não é? Porque temos alunos que nos chegam com contextos sociais, nacionais e formações também muito distintas, porque o nosso curso tem desde pessoas formadas em Sociologia, em Pedagogia, Ciências da Educação, enfim, temos pessoas formadas na História, enfim, em várias áreas, que poderia ser uma dificuldade, mas procuramos sempre uma forma de encontrar pontes para ligar toda esta diversidade. Portanto, eu acho que o nosso curso tem essa mais-valia, de olhar para realidades distintas a partir dos próprios, não é? Olhamos para contextos, para a educação, por exemplo, no contexto angolano, a partir do olhar e das perspectivas de quem nos chega de lá, assim como olhamos para o contexto da Guiné-Bissau, a partir também desses olhares. E também aqui a nossa visão de Portugal, do Brasil, e tentamos sempre encontrar e trazer autores teóricos que nos ajudam a compreender essas diversidades culturais. E, não sendo um mestrado em Educação Comparada, a Educação Comparada está muito presente no nosso curso, porque acreditamos que hoje em dia fazer política, portanto, não podemos olhar para os nossos fenómenos educativos em contexto nacional muito circunscritos àquilo que é a política nacional, mas sim àquilo que é uma agenda global para a educação. E, portanto, acho que também esta componente da educação comparada também vinca muito aquilo que é o trabalho que nós desenvolvemos no nosso curso. Obrigada pela pergunta. Excelente pergunta. Bem, eu penso que o diferencial do mestrado em Ciência Cognitiva e Educação é, de certeza, o seu caráter interdisciplinar, a sua abordagem não via uma única área do conhecimento. E esta abordagem interdisciplinar exige de nós, dos professores e dos estudantes, desenvolver competências diferentes. Nós olhamos para o mundo a partir do lugar em que estamos, a partir da formação que temos e muito a partir da área em que somos formados. Eu sou da área da educação. Nós, da área da educação, temos uma concepção sobre o que é educação, como ela deve ser feita, como se deve ensinar, etc., etc. O mestrado, por ter duas áreas, por ter professores vindos de áreas diferentes, obriga-nos, no bom sentido de obrigar, leva-nos a olhar para os fenômenos em estudo, não só por uma área. E dou-vos também um exemplo muito concreto. Ontem estivemos a discutir, por exemplo, o conceito de memória para a psicologia e para a educação. Na educação, nós temos uma concepção muito negativa de memória. Memória, para nós, enquanto processo educacional, é algo que não é uma metodologia a ser seguida, não é uma pedagogia a ser seguida, não resulta. A memorizar, no sentido de decorar e depois repetir, nós sabemos que não resulta. A psicologia e as ciências cognitivas olham para a memória, dão muito valor à memória no processo de aprendizagem, só que é com outro significado. Memória, para essas áreas, é o que nós podíamos chamar de aprendizagem significativa. É uma nova informação que eu recebo, que faz sentido, encontra respaldo no que eu já conheço, faz sentido para mim, acomoda-se ao que eu já sei e eu assimilo aquela nova informação e, quando preciso dela, posso recorrer à memória e pô-la em prática. Então, este é o conceito que a psicologia e as ciências cognitivas têm para a memória. E este diálogo só nos faz crescer, porque nos amplia os horizontes. Estou fascinada. Foi uma excelente apresentação dos vossos mestrados, de uma forma tão simples, mas
tão bem conseguida. Resta-me agradecer também à plateia, aos futuros alunos, e alguns presumo que eventualmente já possam ser nossos alunos. Colocaram questões super interessantes. Eu diria que, na verdade, a educação é fundamental para a estrutura do indivíduo, não há como. Portanto, resta-me agradecer uma vez mais. Muito obrigada, professora Lucimar, professora Carla. Até já. Obrigada.